A verdade é que é muito, muito trabalhoso, igual todas as outras profissões. E o que é mito? O mito é que é dom, o mito é que todo esse glamour que todas as pessoas fazem da arte, isso é mito. A realidade da arte é o que acontece atrás dos bastidores da obra de arte. Isso é a realidade da arte. Tudo o resto é mito. Que as pessoas olhem e entendam realmente que tudo que é muito feito com a mão, ela tem uma história também por trás. Eu fui contratada e assinei meu primeiro contrato com o Grupo Tauá, que é um grupo grande, e foi cara a cara com o diretor, com o presidente do grupo. Eu me recordo como se fosse hoje. Ele falou comigo: tá, Tainá, você me falou que você dá conta, mas eu procuro um gênio. E daí eu fui para casa ainda sem assinar o contrato, e eu me recordo que quando eu cheguei em casa, eu entrei no Google bem ansiosa e eu até deixei no meu telefone para eu ler. Eu falei, eu preciso descobrir o que é ser um gênio nessa geração. E daí eu lembro que eu li a seguinte frase: substantivo masculino, indivíduo que possui uma extraordinária capacidade intelectual, talento, cuja aptidão ou extraordinária capacidade intelectual pode ser observada. Daí eu pensei, talento, aptidão, capacidade extraordinária intelectual, sou eu. Eu tive uma impressão muito bacana da Tainá logo de cara, porque eu achei ela uma menina muito corajosa, muito arrojada. Ela me abordou num evento que a gente encontrou, se apresentou, e ela, com uma determinação muito grande, ela falou que ela queria fazer um trabalho para a gente na cidade de Alexandria, porque ela tinha um carinho pela cidade e ela não abria mão de fazer isso. Eu achei, assim, desse lado empreendedor dela muito, muito legal, porque ela foi muito firme no objetivo, olhando no nosso olho ali que ela queria fazer o trabalho no hotel e que a gente ia se surpreender com a qualidade e com a dedicação que ela ia fazer aquele trabalho. Acabei de chegar aqui no hotel e eu descobri que a gente vai ter que aprovar outro desenho, porque o desenho que veio aprovado não foi aprovado pela diretoria. O que chegou pra gente foi realmente os azulejos portugueses. A gente entendeu que a gente precisaria mudar a proposta, porque já que a gente está num cenário mineiro e a gente resolveu contar a história da mineiridade. Amanhã de manhã, com a luz do dia, damos uma última conferida. Boa noite azul para vocês. Vou me arrumar rapidinho, vou tomar um café. E vou ver se a gente consegue já fazer o desenho agora, mas precisa de aprovação. Com toda a minha equipe, que davam, acho que 8 pessoas. E planejei como seria a execução, fazer tudo e juntar as partes para conferir, para poder ver se estava certo do desenho. Então colocamos os projetores. Realizamos os desenhos com rapidez, conforme as instruções que eu daria. E depois o fundo. E nessa parte a minha equipe me ajuda, porque
como eu tinha muito pouco tempo, eu precisava de um fundo para que todo aquele projeto acontecesse. Eu ia comprar chinelo, eu só esqueci pra trás. Minha mãe já comprou chinelo novo pra mim, disse que eu tinha mercado, eu larguei. Eu fui lá para comprar o chinelo, cheguei lá, não sabia o número. Durante o percurso você encontra a equipe com necessidades básicas às vezes, mas a equipe está ali disposta a fazer qualquer coisa para ajudar e para atingir o objetivo. E eles esquecem às vezes pertences, e a liderança tem que estar de olho nisso para que a gente consiga atender essas necessidades básicas para que eles foquem apenas naquilo que a gente está executando. Esse é mais bonito? Isso. Não? Acho mais. Esse aqui também eu achei mais bonito que esse de rosa. Eu escolheria esse aí, o Antônio Bucho. Eu presto muita atenção na minha equipe. Se eles beberam água, se eles trouxeram chinelo, se eles esqueceram de tomar café da tarde ou café da manhã, ou ligar para alguém que eles precisavam falar. Então, esse suporte para a equipe eu acho que é muito importante. A gente veio comprar um chinelo para Isabela. Ela falou que não estava sentindo o dedão do pé, e eu acho que é o sapato. Né, Isa? É. Agora tô com chinelo novo. Levar umas balinhas para adoçar a vida do povo. Todo mundo acha que o artista cria, mas ele não tem nenhum problema, nenhuma solução ali dentro. Então, se o artista ele é muito encaixotado e ele não está aberto a soluções, se ele não estiver aberto a como ele vai fazer aquilo acontecer, porque o que mais vai ter problema, ele não vai conseguir executar, ele vai ficar anos tentando executar uma única peça. E quando ele chegar lá no final, ele não vai conseguir nem ter um valor por aquela peça, porque tempo nos dias atuais é dinheiro. Era 60 centímetros para dentro. Então era 30 centímetros para lá, 30 centímetros para cá, altura e largura. Agora a gente vai ter que fazer acontecer dentro daquele espaço lá de dentro e dentro desse espaço aqui. A moldura tem que chegar e encaixar. Ainda, tá? Agora o pessoal da moldura. Se eu tivesse pegado esse trem, já tinha feito. Como? Ela fala essa aqui, ó, do quadro, que ela que faz o quadro. Eu já sabia de todas as dificuldades que eu iria enfrentar e estava disposta a enfrentá-las, a me adaptar a todo o contexto e a seguir em frente para que esse trabalho fosse concluído. Desde uma tinta, desde uma pessoa que às vezes não está muito disposta a te ajudar, desde uma equipe sem liderança ou com liderança, porque aqui a gente trabalhou com vários setores, né? Tudo em construção ao mesmo tempo, mais de 200 pessoas, eu acho, trabalhando para que isso acontecesse. Aqui tem 6 e 6, só que só nós 4 dá 6 e 16. 4,60 certinho. Quer dizer, não vai caber a moldura. O tom tá certinho. Quando eu vou olhar, às vezes não tá próximo, mas eu olhei exatamente a cor. Eu fecho um olho, é como se a visão ficasse totalmente focada naquele. É consigo identificar se o tom tá certinho conforme que eu tô usando. Eu falo que a arte é matemática.
Então, esse quadrado aqui, se eu pinto ele em 15 minutos, a reprodução dele precisa também ser em 15 minutos. Porque a obra, ela tem 5 dias para ser entregue. 5 dias. Exatamente 5 dias. Essa parte a minha equipe me ajuda porque, como eu tinha muito pouco tempo, eu precisava de um fundo para que todo aquele projeto acontecesse. E então mandei minha equipe embora e fiquei sozinha para realizar a etapa final de segunda e terceira camada de tinta, já que eu trabalhei com uma tinta acrílica, depois uma tinta a óleo e depois o verniz e depois toda a junção desse quadro fazendo os retoques. E fiz a segunda camada por aqui mesmo, a junção de todas as estruturas para que o quadro ficasse em pé sozinho. E depois entramos com a marcenaria, porque eu só poderia executar a finalização do quadro depois que ela estivesse na parede. E a gente teve muitos problemas com a marcenaria. Então, isso demora quanto tempo? Vai tirar agora? Que isso, amigo. Isso é bom demais. Vai tirar agora. Vai tirar agora. De lá, de lá. Nossa, achei que ia ser amanhã. Ó, descobri que agora a gente precisa tirar um azulejo inteiro, porque quando fui colocar a moldura, tá dando um desnível. Então, ó, essa linha aqui inteira, ó, vai ter que arrancar desse azulejo aqui, ó. Tudo que tá riscado. E do outro lado, eu achei que eles iam fazer amanhã às 7 horas da manhã. Aí falaram assim, vou fazer agora. Do lado de cá vai tirar esse daqui inteiro, ó. Esse inteiro. Gente, aqui é drywall. Vai arrancar esse todo também. E você vai tirar essa tomada aqui, isola ela. Dos dois lados. Vou ter que avisar pra ela, porque uma vez que eu colocar a moldura aqui, não usa mais. Tô mandando pra ela. Tá vendo que esse aqui é de cabeamento? Ó, nessa parede inicial, na hora que a gente entra, tem uma aqui, a moldura vai tampar isso, ó. Eu tô te avisando que é cabeamento de computador, tá? Pra você poder saber que é diferente, porque senão depois você acha que o eletricista não tá aqui. Esse é de computador. Eu quero ver se arrancar esse negócio aqui na hora agora. A marcenaria nunca tinha montado uma moldura, então eu não tinha autonomia, porque era uma empresa fora do Tauá. E o presidente tinha me dado autonomia com as pessoas daqui. Então lidar com uma equipe que não está preparada para montar algo que eles nunca montaram foi, acho que, o momento mais tenso. Porque eu precisei liderar uma equipe de fora, o qual nem me conhecia e nem, às vezes, estava disposta a ceder também. Então essa peça vem aqui, o que acontece? Essas peças aqui, elas estão fora da posição. Nós vamos ter que soltar, desaparafusar aqui e colocar na posição. Na hora que vocês descerem, vai ter uma ali e uma de cá. Então cada um pega de um jeito. R$4.600. Então 5,38 menos 4,60, 40. É 5.000 e... Vai sobrar 78 centímetros. Mas deu certo. No final deu certo. Mesmo com todos os erros e acertos e contradições,
a gente conseguiu ir lá e executar e colocar para cima. A união de duas profissões é isso muito bonito, né? Muito. Principalmente quando são diferentes, né? Sim. Diferentes que eu digo no contexto, você é uma artista, né? Eu sou um cozinheiro. Artista. Não Sim. deixamos de ser um artista, né? Mas quando juntam os conhecimentos e se unem, né? É uma força estrondosa, né? Mas eu já te falei, né? Pra gente também é gratificante. Você entrar no restaurante e ver uma obra de arte assim. Eu tô seguindo todo dia, né? Eu entro, venho aqui, fico curtindo, olho, vou pro quarto mais feliz. Você pode seguir uma receita, mas o prato ele nunca vai ser igual. Você pode colocar o mesmo ingrediente. Você pode fazer 1000 vezes o prato. Ou você ou outra pessoa. Mas nunca vai ser o mesmo. É como uma peça única, né? Cada prato que você faz para uma pessoa tem um amor diferente. Isso eu tenho certeza que é assim. Uma obra de arte. Cada prato tem uma energia diferente. A gente sempre teve uma felicidade da minha mãe, depois de uma idade mais madura, se interessar pelas artes, né? E eu comecei a pintar e comecei a levar os quadros para o hotel, porque as paredes estavam completamente nuas. Em 2018, eu conheci a Tainá. Foi muito engraçado o nosso encontro, que ela foi terminar a obra de arte do Hotel de Alexandria. Eu não a conhecia. E ela chegou lá toda falante, com papel enrolado, que tinha chegado de caminhão, porque era uma obra imensa. E ela me chega e abre aquela obra no chão. E eu, meia ressabiada com ela, como todo mineiro, comecei a dar palpite na obra de arte dela. E aí se criou uma relação de quase mãe e filha. Ela é uma pessoa que surpreendeu a todos nós, a família, com o seu trabalho. E isso fez com que eu solicitasse a ela 3 esculturas para ser colocada nas paredes do Hotel de Alexandria, que também estavam nuas. E ela, em 24 horas, desenhou e, se não me engano, em menos de 15 dias ela entregou essas obras de arte. Então a nossa afinidade foi tão grande que aí ela partiu para o Hotel de Atibaia, no qual também nos surpreendeu com coisas assim criativas, que chamam a atenção de qualquer pessoa quando chega e que valorizou o nosso ambiente lá em Atibaia. É uma menina fora da curva. Ela fala, ela faz, ela entrega. E então, no final, eu precisei usar as minhas mãos, mesmo já sem forças, para fazer todos os retoques e todas as emendas, porque quando a gente une muitas partes, ficam milímetros, centímetros ali no meio que precisam ser retocados com tinta de uma maneira que se tornem imperceptíveis e pareçam que sejam um só. No Brasil a gente não tem nenhuma tecido que seja tão largo, tão extenso, de uma maneira que não tenha emendas. Então, a finalização e os retoques finais, eles foram feitos só depois que o trabalho estava na parede já, e o andaime levantado, e eu precisei ir fazendo um a um. No final, eu já estava muito cansada. Quando você finaliza, você dá as últimas pinceladas, só sua mente mesmo que vai, porque o meu corpo já não aguentava mais. A minha mente já confundia as cores também. Mas no final, a força de vontade e a persistência venceu. E os quadros estão lá na parede.
E a mesma coisa com o Maurício, ele é um cara muito famoso em São Paulo e muito entendido dessa parte de gastronomia. Só que a gente começa a ganhar um tanto de confiança também nos artistas que a gente gosta. E a gente, com a força do ser o contratante, indica essa pessoa para os arquitetos. O proprietário, Daniel Ribeiro, falou: eu tenho uma pessoa que é bacana, na hora me deu uma insegurança, porque toda obra que a gente faz, claro, são projetos que têm um super cuidado, muita busca, e muitas vezes o que o principal receio que a gente tenha? Que não tenha fit, que o projeto não saia muito no encaminhamento que a gente considera que é o bacana e acaba o resultado não sendo tão legal. Mas eu sempre tive a felicidade de indicar a Tainá e depois ter os feedbacks dos arquitetos elogiando ela como profissional. E nesse caso, eu acho que a gente foi super feliz. A gente tinha uma ideia, deu um briefing até pela questão do tempo, e quando a Tainá veio, você ouviu a gente, né, no que a gente imaginava, e com isso, como briefing, você tomou um caminho e fez o que seria a sua arte, com as suas referências. Isso para a gente é muito bacana. Quer dizer, é um painel que, novamente, ele não poderia estar em outro lugar. Ele foi feito para aquele restaurante em Minas, ele conta uma história e ele faz todo sentido estar naquele local. Eu comecei com 22 quartos e recomendei os colaboradores que a gente ia tratar muito bem. Eu sou do interior da área rural. E lá onde eu vivia, as pessoas tratavam muito bem as visitas. Sim. Não deixavam uma pessoa sair sem tomar o café. Seu João, é com muito orgulho que eu recebo o senhor na sua casa. As louças do Vale do Jequitinhonha, os pássaros da Igrejinha da Pampulha. E esses azulejos aqui, ó, é o azulejo lá da parte de trás. Então aqui a gente quis contar a mineridade com os azulejos também das igrejas de Minas e tal. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa e bonita. E a gente, como leigo, nem sabe que representa a história. Meu nome é Flaviano, eu sou o gerente do restaurante. Eu trabalho na empresa há 24 anos. Sejam todos bem-vindos. Obrigada! Bom dia. Bom dia! Eu entrei enganada. Mas eu sou artista plástica, presto trabalho para o Tauá e eu tenho obras de artes em todos os Tauás. Bom dia. Bom dia. Ela é uma artista plástica famosa, tem 3 escolas em Belo Horizonte e ela pinta essas coisas bonitas em todos os hotéis Tauá, né? Em todos os hotéis. Tem muitas pinturas. Agora ela está pintando as coisas bonitas lá no restaurante. Se chama Tainá. Palma para ela. Se eu não tivesse sido tão persistente para correr atrás desse trabalho e para me adaptar a todo o cenário que eu iria enfrentar, talvez isso nunca teria acontecido. Então, para você que está iniciando, que quer um dia ser vista ou ter oportunidades, eu preciso te encorajar de que você precisa ter coragem para que isso aconteça. Ir atrás mesmo, correr atrás dos seus sonhos e buscar as oportunidades que você acha que você mereça.